Bom, oficialmente gravando nosso Café de Negócio e Sexualidade. Estamos no dia 25 de setembro de 2023. Sejam todos muito bem-vindos. Temos mulheres e o Dani aqui representando a classe masculina, que a gente adora também, homens que vêm a aprender e empreender no mundo da sexualidade e bem-estar. Merecemos e precisamos de homens com essa consciência. E hoje, em especial, a gente trouxe uma convidada, eu vou fazer só uma introdução aqui, e depois o palco é da Júlia, tá? Daí vocês fiquem bem à vontade para mandar pergunta no chat, que depois eu vou passando para ela. Quem chegou agora, como de costume, vocês sabem, até porque é uma técnica de vendas que eu ensino na minha mentoria, sempre que vocês entrarem em algo digital, ou estiverem comandando algum evento digital, peçam para os convidados, e eu estou pedindo aqui para vocês, nome, sobrenome, né? Porque lembra que a gente tem a questão de posicionamento, e da onde vocês estão falando, cidade ou estado, para a Júlia, que é a nossa convidada, e o universo entender que nós temos um campo energético aqui a nível Brasil como um todo, e em breve nós vamos ter um campo energético em Portugal, porque nós temos duas alunas da mentoria que estão indo para Portugal expandir esse negócio. Ai, gente, o passaporte já está pronto, porque eu vou a Portugal estrear esse negócio com elas. Não, não é para brincar o negócio, é coisa boa, né? Então, vamos lá, movimentem aqui o chat para a gente poder falar. Primeiro, eu quero dar boas-vindas a todos vocês. Esse movimento, ele acontece toda segunda-feira, às 8h30 da manhã, justamente para que a gente entenda duas coisas. A força, quando estamos juntos, né? A gente pode até sozinha ir até um pouco mais rápido, mas juntos nós podemos muito mais longe. Então, esse movimento, ele é muito importante. Segundo, início da semana, começar a segunda-feira com uma rotina profissional, principalmente para quem é autônoma, que trabalha exclusivamente, né, no caso aqui com bem-estar sexual e que não tem que ir até um lugar bater o ponto, não tem que abrir a loja, acaba entrando, né, numa falta de rotina e isso quebra muito o seu negócio. Então, segunda-feira, 8h30 da manhã, sim, é horário de fazer negócio, sim, é horário de entender que a gente precisa se vestir, e aí a Júlia vai falar melhor do que ninguém. É importante que vocês entendam aqui que o que a Júlia vai trazer é técnica, dicas, depois né, ela vai passar o Instagram para vocês seguirem direitinho, até poder conversar com ela no direct. A gente não vai falar de ter que ter roupas, mas sim de entender o propósito do nosso trabalho e como que a gente vende essa imagem, não só nas redes sociais, mas principalmente na hora do fechamento de um contrato empresarial, ou até mesmo, a gente está entrando no mês de outubro, vocês sabem que eu trabalho muito forte essa parte do mês de outubro, localmente, com as empresas locais femininas aqui. Então, como realmente vender através da imagem, através da comunicação, da oralidade, e isso tem muito a ver com o trabalho da Júlia, né, como consultora, eu vou apresentar ela aqui rapidinho para vocês entenderem. Então, primeira coisa, não se preocupem em ter que mudar o guarda-roupa, não é esse o conceito. É você ser você na sua essência, mas entender a importância, sim, da sua imagem, principalmente quando a gente fala nessa magnitude do digital e com a particularidade da sexualidade, né? Inclusive, hoje eu escolhi um tomzinho mais verde, porque, primeiro, porque é segunda-feira da manhã, né? Vou começar. E segundo, depois a Júlia até pode me ajudar, seja bem-vinda quem está chegando, a gente sempre que fala de sexualidade, a gente traz uma imagem do vermelho, né? Da paixão, daquela pegada. Nem sempre o vermelho, vamos depois alinhar nessa questão do bem-estar, ele vai ser uma boa cor para um fechamento de contrato empresarial, porque a comunicação pede outra coisa. Mas isso a gente estuda muito forte, Júlia, até depois quero te convidar um dia para vir para a aula de mentoria, para você contribuir. A gente estuda muito a psicologia das cores na mentoria, para comunicação assertiva na hora de fechar um contrato ou até mesmo a venda da nossa consultoria, né? Exatamente. Então, a Júlia vai trazer técnicas, vai trazer dicas. E uma das coisas que eu quero que vocês entendam aqui, antes de todo mundo sair muito preocupado com questão de ter que roupa, investimento, aquela coisa toda que não é para mim, a Júlia vai falar da autoimagem, né? Daquilo que reflete lá fora, daquilo que faz a gente fechar realmente um negócio, ter credibilidade com o nosso cliente. Lembrem-se que nós, consultoras, saúde e bem-estar, nós trabalhamos o amor próprio, que reflete, que é a raiz, né, da nossa autoestima e que constrói a nossa autoimagem.
Então, o que a Júlia vem trazer aqui para nós realmente é a cerejinha do bolo do que a gente vem construindo em conjunto, inclusive com as alunas da mentoria, aquele processo, amor próprio, autoestima, que reflete na nossa autoimagem. Então, isso também dá para ser aplicado na consultoria paga. Para quem está entrando aqui para entender o processo que a gente está falando toda segunda-feira, aqui especificamente no Café de Negócios, não falamos do produto, mesmo o produto sendo maravilhoso. Não é isso. O que a gente fala aqui é sobre a venda do serviço nosso, para que vocês entendam o poder que vocês têm com o conhecimento de bem-estar sexual e potencializar o faturamento e o posicionamento no mercado, certo? Júlia, vou tirar a minha, tu quer projetar a tua, que eu acho que é melhor, né, para ti ir passando. Vou projetar aqui. Vou tirar aqui, fica à vontade, e eu vou ficar nos bastidores. Deixa eu projetar. Enquanto a Júlia projeta aí, coloque no chat para quem chegou depois, nome, cidade e estado de onde estão falando. Gosto desse movimento energético de lugares. Juliana botou que está em Iguaçu. Iguaçu City, na Grande Florianópolis. E choveu pedra aí que eu vi. Meu Deus. Tem a Daiana Vitória, que veio de Guarapuava, Paraná. Michele de Uberlândia. Eu morei em Uberlândia, uma delícia. Deixa eu... Bete Carvalho, que maquiagem maravilhosa é essa? Adoro. Gente, eu vou ter que me maquiar agora. Peraí, que eu vou fechar a câmera. Enquanto a Júlia fala, já vou caprichar. Júlia Simão tá linda com esse colar também, todas elas. Quem tá com a câmera vendo? Conseguiu, Júlia? Se não, bota aqui. Então, bota aí, porque não tá aparecendo aqui para mim. Tá. Deixa eu pegar aqui. Acho que porque eu entrei em outra janela aqui. Vamos ver se ele vai abrir certinho. Acho que vai. Tu me avisa. Se ele tá abrindo certinho. Tá, só ampliei esse aí. Isso aí. Tá. Deixa eu só tentar fechar meu microfone. E aí eu deixo tela cheia para ti, porque senão eu não consigo visualizar aqui. Tá. Fechou? Bom, meninas e meninos, sejam muito bem-vindos, né? Hoje de manhã esse café. Bom dia para todo mundo. E hoje eu vim aqui falar um pouquinho para vocês e mostrar a vocês como vocês podem potencializar as vendas de vocês, tanto no serviço quanto num produto, em qualquer âmbito, porque enquanto vocês estão falando, vocês estão vendendo o trabalho de vocês, os seus resultados, mas como você pode potencializar isso através da sua imagem, e aí sim você conseguir conquistar mais credibilidade e autoconfiança, tá? Então, para quem não me conhece, né, eu sou a Júlia. Pode passar o slide aí para mim, por favor. Eu sou empreendedora desde sempre, né? Eu trabalho com a consultoria de imagem visagista, que é o quê? É uma especialidade na análise facial comportamental. Então, a gente estuda o rosto de vocês e une isso com a sua imagem. Então, a gente faz o estudo e cria um projeto da sua imagem que vai estar potencializando suas vendas, se destacando no seu mercado de trabalho e desenvolvendo em você mais autoconfiança e credibilidade. Então, é como se fosse estudo dos elementos visuais, junto com a morfopsicologia do seu rosto, tá? Então, o meu trabalho hoje é isso, tá? Ajudando as mulheres a desenvolverem uma imagem de credibilidade e se posicionando no mercado de trabalho. É isso. Pode passar, Cris. Está com o microfone desligado, eu não escutei. Tá, vamos lá. Então, meninas, para quem não entende, né, o visagismo, existe uma consultoria de imagem que muitas vezes vocês já devem ter visto na internet, mas a consultoria de imagem visagista, ela é um pouquinho mais profunda, porque como eu comentei, ali é um estudo do seu rosto, dos seus traços faciais, e cada ponto do seu rosto, ele tem um significado. Então, o nosso rosto ele é dividido em 3 terços, superior, médio e inferior. Pode passar, Cris. Então, a consultoria de imagem visagista, o que de fato ela é? É a arte, tá? De criar uma imagem pessoal, que além de ter a harmonia estética que a gente vê na consultoria de imagem, ela também se adequa ao teu estilo de vida, à tua personalidade
e os seus traços faciais. Então, é como se eu juntasse, fizesse uma união entre o estudo do seu rosto, sabendo como que você age, como você pensa, qual o seu estilo, o que realmente você gosta de fazer, como você se comporta na sua comunicação, como você pensa, como você lida com as suas emoções. Então, a gente faz um estudo disso e aí une com a arte dos elementos visuais. O que são os elementos visuais? São linhas, formas, cores, textura, proporção, tudo isso. E o nosso rosto, ele interpreta os elementos visuais de uma forma diferente. Ele primeiro vê de uma forma emocional e depois ele vai interpretar tudo isso intelectualmente. Então, a gente tem uma parte do nosso cérebro que chama sistema límbico. Esse sistema límbico, ele processa todos os elementos visuais que a gente vê, por exemplo, esse copo, ele não entende que é um copo. O teu cérebro, quando ele olha isso aqui, ou olha a minha imagem, ele vê linhas, vê proporção, vê textura, e aí isso gera em você uma emoção, e depois você interpreta isso intelectualmente. Então, é como se você fosse por uma balada, por exemplo. Na balada, tem elementos visuais que estimulam a extroversão, a alegria, e isso gera em você um comportamento. Então, o nosso corpo ele tem uma série de sensores e neurônios que estão sempre sendo estimulados emocionalmente. E aí eles mandam uma mensagem lá para o encéfalo de uma resposta comportamental. Eu estou explicando isso um pouco de uma forma científica, porque eu estou estudando biomedicina, então, justamente nessa disciplina que eu estou agora, a gente está trabalhando com os neurotransmissores. Então, é mais do que comprovado, assim, como a gente consegue estimular o nosso comportamento através dos elementos visuais, tá? Então, para vocês entenderem, todo o meu trabalho é em cima dos estímulos dos elementos visuais na própria imagem de vocês, para trabalhar o próprio comportamento de vocês e, consequentemente, os seus próprios resultados, tá? Por isso que o foco da aula é como você vai potencializar as suas vendas através da sua imagem, que é feito de uma forma estratégica. Por isso que eu conversei com a Cris, porque os sensores estão o tempo inteiro estimulando, né, o nosso corpo, o nosso comportamento. Pode passar, Cris. Bom, eu trouxe para vocês os pilares para a sua imagem se destacar no mercado. Então, são 3 pilares que eu trouxe aqui para falar um pouquinho. Autoestima elevada, autoconhecimento e posicionamento sólido, tá? Eu vou abordar esses 3 pontos de uma forma bem destrinchada para que vocês entendam. Pode passar para o primeiro. Autoestima elevada, tá? A autoestima elevada, a gente sabe que é uma construção diária e muitas vezes é um desafio diário, porque nem sempre a gente acorda feliz, nem sempre a gente acorda disposta. Mas o que é exatamente, no sentido literal da palavra, autoestima? A autoestima é a forma como a gente se sente com relação a nós mesmos, tá? Então, é a forma como a gente sente a nossa percepção. E como os outros também nos veem. De uma forma mais profunda, é o nosso sentimento de valor e percepção e competência pessoal. Então, como está a sua percepção, o seu senso de sentimento com a sua competência pessoal e os seus valores? Como a gente viu, como eu estava falando aqui para vocês, a forma como a gente se sente, ela influencia nossos resultados e, consequentemente, influencia nossas vendas, né? Tem alguns pontos, como eu quero hoje ajudar vocês a saírem daqui já com um direcionamento realmente para que essa aula seja de uma forma prática. Tem algumas perguntas que eu trabalho durante a minha consultoria de imagem com as minhas clientes, que eu vou passar aqui para vocês, que é para que vocês possam anotar essas perguntas e anotar as respostas para se perguntar e aí começar o processo de desenvolvimento de uma autoestima mais elevada. Porque nada adianta eu atender uma cliente, ou você passar por uma consultoria de imagem, você receber um dossiê completo com detalhes de qual é o melhor look, o que vai melhorar em você na sua imagem, que vai trazer mais harmonia estética, qual é o melhor formato de cabelo, formato de cor, se você não estiver internamente disposta a usar tudo aquilo, né? Então, essas perguntinhas que eu vou falar aqui para vocês vão ajudar bastante. Então, assim, qual que é a primeira? Como você se vê hoje em dia? Não, pode voltar. Ainda. Como você se vê hoje em dia? Como os outros te veem? O que te faz feliz? O que te fazia feliz na infância? Essas 4 perguntinhas, 5, né? Tem mais uma, que é você tem algum hobby hoje em dia? Essas 5 perguntinhas vão te estimular ao quê? Você anotar como você se percebe,
Isso, Cris. Como você se vê? Como os outros te veem? Isso. O que te faz feliz hoje? O que te faz feliz fazia feliz na sua infância? E se você tem algum hobby? Essas perguntinhas eu trabalho durante o meu atendimento, justamente porque vou fazer com que você se conecte mais com você entenda qual a sua percepção, como você está se vendo hoje em dia, para ir iniciar o processo de desenvolvimento. Então, o primeiro ponto é o quê? Senso de identidade claro. Como você vai ter o teu senso da sua identidade com clareza? É fazendo essas perguntas, é entendendo como você está se vendo hoje em dia. Então, esse é o ponto principal para você desenvolver uma autoestima elevada. Que a gente tem uma autoestima, muitas vezes baixa ou elevada, e esse é o ponto principal. Então, assim, existem também alguns sinais de baixa autoestima que eu gostaria de mostrar para vocês, para que vocês tenham isso no radar de vocês, para entender quando vocês estão com uma autoestima baixa, né? Esses sinais de autoestima, eles são, por exemplo, falta de confiança no fechamento de uma venda, medo da rejeição, sensação de incapacidade, comparação com os outros, dificuldade de reconhecimento de conquistas. Esses pontos é importante vocês entenderem que são, quando vocês estiverem sentindo isso dentro de vocês, são sinais de baixa autoestima. Por quê? Porque quando a gente tem constantemente sinais de baixa autoestima desenvolvendo isso no nosso comportamento, a gente estimula isso frequentemente, esses sentimentos, eles deixam marcas no nosso rosto, que quando eu faço uma análise facial na cliente para desenvolver o projeto de imagem dela, eu vejo essas marcas no rosto mesmo. A gente vê linhas, expressões e marcas faciais que modificam a sua imagem e, consequentemente, a sua percepção quando você se olha no espelho. Então, hoje, eu vou falar isso um pouquinho mais para frente, né? Mas o rosto de vocês, quando a gente se olha no espelho, a gente vê uma história. E aí, qual a história que a sua imagem está transmitindo hoje em dia? Para você mesmo, quando você se olha no espelho, qual a imagem que o seu rosto está contando? Qual a história está contando? Então, vocês entenderem quais são os sinais de baixa autoestima é muito importante para que isso não se prolongue ao ponto de que esses sinais estimulem marcas faciais que fiquem permanentes na imagem de vocês, tá? Então, esse é o primeiro ponto, assim, de trabalhar a autoestima. Faça essas perguntas, anote as respostas e entenda como você se vê hoje em dia. Ah, tô me vendo com baixa autoestima, não tô me vendo com uma imagem distorcida? Então, aí tá na hora de você começar a buscar trabalhar esse teu lado, para que você aí consiga ter mais confiança e transmitir mais credibilidade na hora de você vender o seu trabalho, tá? Vamos para o próximo ponto. Dentro ainda da autoestima elevada, dessa construção diária, pode passar, Cris. Existe um conceito que é o Conf Style, que a gente trabalha, a gente tem a tendência a ficar muito confortável no ambiente de trabalho. Mas por experiência própria, como eu sempre acabei empreendendo desde que eu tenho os meus 18 anos, e ainda mais agora, trabalhando os neurotransmissores, trabalhando toda essa questão da imagem, o Conf Style não funciona. Ele funciona o confortável. Tipo assim, hoje eu tô com uma camisa e uma saia que ela me deixa no ambiente confortável. Mas eu tenho que estimular o meu ambiente a ele transmitir sensores de produtividade, de competência que vai refletir numa responsabilidade. Por quê? Porque o nosso corpo, ele tá com milhões de neurotransmissores que captam estímulos visuais, levam para o nosso sistema nervoso central e mandam uma resposta para o nosso comportamento. Então, se você estiver constantemente com um look ou uma imagem extremamente confortável, por você estar trabalhando no home office, você vai estar estimulando o seu cérebro o tempo inteiro a levar estímulos e comportamentos de uma mente confortável. E o trabalho, você se desafiar, se zona de conforto, empreender, não é confortável. Então, por isso que eu coloco essa questão na construção da sua autoestima elevada, porque se você estiver muito confortável, você não vai estar se sentindo bonita, você não vai arrumar os cabelos, você não vai arrumar a sua imagem, você não vai arrumar o seu rosto, não vai passar uma maquiagem, não vai tomar um banho, não vai estar com uma imagem adequada para você se posicionar no trabalho, para você abrir uma câmera, fazer um vídeo, contribuir com o teu público, seja no Instagram, seja numa apresentação de uma reunião, qualquer coisa. Estou lendo aqui as mensagens.
Então, assim, esse é um ponto muito importante. Não funciona o comfort style. É legal você ter uma imagem confortável? Porque você precisa estar mais ou menos ali confortável para você trabalhar. Mas usar um look ou uma imagem que vai de criar um ambiente onde você vai estar se sentindo num ambiente de trabalho estimulada, com pressão, que resulte em uma competência, realmente, isso é muito importante, tá? Então, se estimulem a vocês criarem esse ambiente, tá? Pode passar. Se alguém tiver alguma pergunta durante o que eu tô falando, pode mandar aqui, e daí eu tô olhando e vou estar conversando com vocês, tá? Essa imagem, ela é bem forte, né? Porque é um espelho com nossos olhos. E aí eu queria agora falar um pouquinho sobre o poder da imagem. Qual é o poder da imagem? Eu não tô conseguindo ver as dicas so alto. Vocês não estão me vendo? Tá vendo? Tá. Cris, pode clicar nesses dois. Uhum. Pode falar. Pode clicar nesses dois risquinhos que tem aí. Isso, esses traços, que ele vai encaminhar para um link no YouTube, que eu quero compartilhar com vocês um vídeo que eu vi ele no início dos meus estudos do visagismo, né, como referência, e ele é muito forte para mim. Muitas vezes algumas pessoas, não foi? Então, deixa eu te enviar o link aqui rapidinho. Tá, manda lá. Daí eu vou abrindo aqui no paralelo. Gente, mais do que importante de ver a Júlia, é importante vocês entenderem o que ela está falando. Então, às vezes, a gente falou isso no workshop sensorial para quem participou. Auditivamente, às vezes nós aprendemos mais do que visualmente. Aqui ela está trazendo imagem visual e a voz dela. Então, concentrem na voz e na imagem que ela está refletindo. A Júlia é linda, mas o que ela está trazendo é mais importante a audição e a imagem que ela está refletindo aqui, tá? Vai continuar. Eu te mandei aí o link. Eu vou falar sobre isso também, sobre como a nossa imagem impacta num primeiro ambiente, um primeiro encontro, né? Então, óbvio, se eu aparecesse hoje aqui por mais que eu estivesse com um terno, mas eu estivesse com o cabelo desajeitado, sem uma maquiagem, ia ser uma outra percepção do que eu estivesse com uma roupa confortável, um cabelo ok, uma maquiagem ok. Mas aí eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Pode dar play aí nesse vídeo, prestem atenção. I always thought people were so cute when they have the little cheeks and they're like rosy, but mine are pretty plain. If I was gonna change one feature about my face, I would say that I would want fuller lips. I'm definitely a person that looks tired when I'm tired, and when people say that, I immediately am like, oh man. I'm starting to already get little crow's feet and stuff, which like my mom has, so yeah. I'm a forensic artist. I was trained at the FBI Academy in 1993 in composite art. Worked for the San Jose Police Department as the police artist from 1995 to 2011. We didn't really know what we were doing, so that was nerve-wracking for everyone. I showed up to a place I had never been and walked into this big warehouse. And at the very end, there was a guy with his back to me with a drafting board. I had a curtain separating me so that I don't see him. We'll begin. First of all, tell me about your hair. Brown, long, I guess a little bit past my shoulders. Your jaw. My mom told me I had a big jaw. Yeah, they're brown eyebrows, dark brown eyebrows. Okay. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. I guess I haven't really compared it to anyone else's chin, but especially when like I smile, I just feel like it kind of protrudes a little bit. What would be your most prominent feature? I kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. You sort of realize, oh man, now I have to talk about myself and think about my looks.
I'm 40, so I'm starting to get a little bit of the crow's feet thing going on. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. I still didn't know. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin was a nice, thin chin. The women were really critical about moles or scars or things like that, and yet they were describing just a normal, beautiful person. She had nice eyes. They lit up when she spoke and were very expressive. The length of the nose, what is that like? Short. Short. Yeah, cute nose. Her face was fairly thin. She had blue eyes, very nice blue eyes. Okay. So here we are. So this is your self-described image? And then somebody else described you and I did this sketch. I have this whole thing about having dark circles and crow's feet around my eyes, and that was not part of the sketch at all that The Stranger did. The Stranger's was a little more like gentle. It's really different. Which is very strange. She looks closed off and fatter. She just looks kind of shut down. Sadder, too. The second one is more beautiful. You think they're catching more of that from you? Yeah. She looks more open and friendly and happy. I've come a long way in how I see myself, but I think I still have some way to go. I have some work to do on myself. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Yeah. Chloe's perception was so clearly different. Her picture looked like somebody I thought I would want to talk to and be friends with, like a happy, light, much younger, much brighter person. It's troubling. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness. Our self-perceptions are generally kind of harsh and unbecoming when really that's not how the world sees us. We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right, and we should spend more time appreciating the things that we do like. Que lindo. Eu sempre fico arrepiada assistindo Eu amo as campanhas do esse comercial. gosto muito. É importante a Júlia ter trazido esse vídeo, vou trazer de volta a apresentação, gente, porque esse é um dos vídeos, para quem me conhece, que trabalha com autoestima, amor próprio, e reflete a minha autoimagem, né? Eu trabalho muito forte esse vídeo A Júlia não tinha me mandado ainda, eu não sabia que ela ia passar esse vídeo.
Eu trabalho muito forte esse vídeo nos meus atendimentos empresariais, Júlia, para poder falar de produtividade, a gente precisa falar de autoestima, amor próprio, autoimagem, porque muitas pessoas, mulheres, não são promovidas, não conseguem alcançar, e aqui empreendedoras, né, digo mesmo, muitas empreendedoras desistem do seu processo, do seu caminho, porque refletem a si mesmo o que sentem aqui dentro, né, a dor, a autoimagem reflete a dor. E nós, como consultoras de saúde e bem-estar, precisamos primeiro nos curar, para que a gente possa trazer a conexão e curar os demais, né? Então, por isso que eu coloquei como primeiro ponto para trazer, assim, pensar, o que eu vou trazer para elas para falar no café? Antes de qualquer coisa, antes de eu falar sobre qualquer questão de maquiagem, de estilo de roupa, de qualquer coisa na imagem, assim, a gente precisa tendo uma clareza da nossa identidade, quem que a gente é, como a gente se vê, como os outros nos veem. São aquelas perguntinhas que eu falei. Ter essa clareza do seu senso de identidade é o primeiro ponto, tá? Perfeito. E aí, o segundo que eu gosto, que eu trouxe para compartilhar com vocês aqui, pode passar, é sobre autoconhecimento. Então, esse vídeo da Dove, ele fala sobre isso, imagem projetada versus imagem percebida. A imagem projetada é a imagem que você está projetando, que você acha que está projetando para o seu público. E a imagem percebida, em contrapartida, é a imagem percebida, é a imagem que as pessoas estão percebendo de você. Pode acontecer de a sua imagem projetada, você está achando que está projetando uma imagem arrasando, mas na verdade você está sendo percebida de uma outra forma, com menos credibilidade. Como pode acontecer o contrário, você está projetando uma imagem de alto valor, atraindo tendo várias oportunidades, mas o seu senso a sua autoestima está tão baixa que você está se percebendo com uma imagem muito mais distorcida, que é o que o vídeo ele mostra, como a gente, na hora de se descrever, a gente se descreve com uma imagem muito mais inferior do que realmente a gente é. Então, se olhem no espelho, isso é também outro exercício. Se olhem no espelho, como você se percebe hoje em dia? Como as pessoas te veem? Tá tudo interligado, entendeu? Perceba se a sua imagem que você está projetando é a imagem que está sendo percebida pelas pessoas. Então, é muito importante vocês entenderem como as pessoas estão vendo vocês, para que seja em harmonia, tá? E aí eu falo sobre o desejo de imagem, que é um exercício que é o quê? Qual o seu desejo de imagem? Ele deve estar alinhado com a sua identidade pessoal. Se olhe no espelho e anote suas impressões e evite arrependimentos. O que é isso? Quando eu trabalho numa construção de uma imagem na minha consultoria, nada do que eu coloco lá é o que eu acho que vai ficar bom, ou que a moda está falando que vai ficar bom, ou pela estética vai ficar bom. Não. Qual o seu desejo de imagem? Como você quer se projetar para os seus clientes, para suas reuniões, seus clientes, ambiente de trabalho? Como você quer que as pessoas te percebam? Aí a gente vai trabalhar numa construção de imagem de como você quer que as pessoas te percebam. Então, hoje aqui você pode anotar. Qual o seu desejo de imagem? Eu quero transmitir credibilidade? Quero transmitir autoridade? Não, quero transmitir uma pessoa acessível, que as pessoas consigam me ver que eu sou uma pessoa acessível, que eu não sou inacessível. Não, eu já transmito acessibilidade demais, eu quero transmitir um pouco mais de autoridade, porque se as pessoas consigam sentir confiança em mim, ou sentir que eu entrego o resultado realmente. Anotem essas percepções, né? Se olhem no espelho e anotem isso. Se você olha para a natureza e você vê aquilo que é fofo, que é acessível, que traços você vê nisso? Um urso de pelúcia, você vê o quê? Traços arredondados, linhas curvas, né? E aí você faz uma associação. Então, linhas curvas transmitem acessibilidade. Agora, você olha para um prédio, você vê o quê? Linhas retas, trazem força, trazem estrutura, controle. Meu rosto tem linhas retas, transmitem força. Eu quero o quê? Evidenciar a força que eu tenho, ou eu quero suavizar, trazendo mais acessibilidade. Então, esses dois pontos, eu faço essa análise no nosso rosto, mas eu quero que vocês percebam isso, que isso já está na natureza. O que é acessível, fofo, você vê nas linhas curvas, e o que traz mais força, autoridade, você vê nas linhas retas. E aí você faz a sua própria percepção. O meu rosto transmite linhas curvas, acessíveis, ou linhas
retas de força. E aí você faz um equilíbrio disso, do que você quer estar transmitindo, do seu desejo de imagem, tá? Confiança pode ser um desafio, justamente porque a gente cai no auto-julgamento, né? Então, eu falo, não se critique tanto e se preocupe mais com o impacto da sua imagem, porque 55% do impacto que você causa é da sua imagem. Eu vou mostrar para vocês. Então, aqui nessa questão do autoconhecimento, é você se entender, se perceber, criar ter clareza desse senso de identidade, justamente para você se sentir confiante verdadeiramente. A autoconfiança, você pode transmitir ela pela sua imagem, pelos elementos visuais, pode, mas você precisa essa base, essa questão interna antes, já pré-desenvolvida, para que você se sinta realmente autoconfiante verdadeiramente. Isso seja genuíno, tá? Pode passar aqueles rapidinho? A sua imagem chega antes de você. Isso é fato. Quando você chega, a sua imagem fala mais que você. Todo mundo faz um julgamento em 7 segundos. E demora, no mínimo, 5 encontros positivos para você mudar essa imagem inicial. Então, aquela frase, uma imagem diz mais que 1000 palavras, é a mais pura verdade. Pode passar aí rapidinho, Cris. Esse aqui é um gráfico de um estudo de Harvard que fala o quê? Uma imagem, ela impacta, numa primeira impressão, 55%. Depois de 55%, vem o quê? Sua tonacidade de voz, a forma como você fala. A forma como você fala, e não o que você fala. E, por último, 8% só é o nosso conhecimento técnico. Ou seja, se você tiver com uma imagem que reflete o que você quer, projeta o que você quer, você está com uma autoestima elevada, você está transmitindo confiança, você vai conseguir vender muito mais do que o que você está falando. Porque a sua imagem chega antes de você, ela já está transmitindo tudo o que você quer. Então, como é um desafio a gente ter autoconfiança o tempo inteiro, se você se preocupar em criar neurotransmissores em você, criar estímulos visuais que vão estar transmitindo isso, vai ser um caminho talvez mais fácil. Você conseguir estimular o seu comportamento para transmitir a credibilidade que você quer, através de uma construção de uma imagem sua, entendeu? Então, quando você chega nos lugares e você quer se destacar, você quer criar um network, chega numa reunião, você quer se sentir acessível, quer atrair clientes, está ali numa reunião de empreendedores, você quer se destacar, você construir uma imagem que transmite isso, que transmite as características que você está trabalhando, que você anotou. Quero acessibilidade, não quero imponência, quero autoridade. Você conseguir transmitir tudo isso vai ser muito mais simples, entendeu? Porque você vai estar estimulando o seu próprio cérebro das outras pessoas, porque é uma percepção visual. É o que todo mundo percebe o tempo inteiro, como eu falei no início. O seu cérebro não enxerga que isso aqui é um copo. Ele percebe linhas e traços dos elementos visuais que vão estimular emocionalmente, tá? Então, o último ponto da construção aqui a construção de uma imagem que vai estar potencializando suas vendas e transmitindo mais credibilidade, mais autoconfiança, é um posicionamento sólido, que é a terceira slide que a Cris pode passar para mim, por favor. Como está o seu grau de confiança? Nada que não seja que seja verdadeiro, autêntico, ele vai durar por muito tempo. Então, não adianta você se comparar com os outros e ver uma imagem, ver a minha imagem, achar que você vai transmitir confiança tendo o cabelo dela, ou olhando no Pinterest, ou olhando nas grandes marcas que a gente vê, os grandes influencers que a gente vê na internet hoje em dia. Cada pessoa é tão única, tem tantos traços faciais, tem tantas características únicas, que foi desenvolvido em cima dela. Por mais que você tenha o mesmo cabelo que eu, tenha o mesmo temperamento que eu falo sobre temperamentos, né, no visagismo, a gente faz esse estudo de análise por causa disso. Ainda assim, esses traços fisionômicos, que é olhos, sobrancelha, nariz e boca, se eles estiverem apagados, não vai ter como diferenciar uma pessoa e outra, por mais que seja o mesmo formato de cabelo, de rosto, porque são traços únicos. Foi a construção da sua personalidade, do quem você
desenvolveu até aqui, que você cresceu, que fez com que o seu formato do seu olho seja esse formato hoje, que o seu nariz, sua boca, e esses traços faz com que você seja você. Então, você precisa construir você entender que se você construir uma imagem que você não se identifica, que você não tem um autoconhecimento ali, você sabe que é você, que você não tenha um senso de clareza, um senso de identidade muito claro sobre você não vai se sustentar por muito tempo. Vai chegar daqui, sei lá, 2, 3 anos, você não vai se identificar, você vai achar que ele é um personagem na internet. Então, isso é muito importante porque você precisa ter um grau de convicção muito elevado sobre si, sobre quem você é, e sobre os seus resultados, para que você consiga se destacar da concorrência e vender muito mais. Então, na hora de chegar num fechamento de venda, uma negociação, um network, em qualquer ambiente que você esteja para vender o seu trabalho, você ter o seu senso de identidade claro, a sua autoestima elevada, a sua autoconhecimento sobre quem você é, suas habilidades, suas inabilidades, você ter tudo isso muito claro, você vai estar com o seu grau de convicção sobre você mais elevado. E aí você vai chegar com muito mais presença, muito mais resultado, entendeu? Então, você compreenda que o ambiente que você está inserida é algo que você pode se adequar pelo seu look, mas a imagem que você vai estar projetando, ela vai expressar a competência que você carrega. Então, o quê? Você pode me dizer, você carrega uma competência, você realmente é excelente no que você faz? Você traz resultados? Sim, Júlia, eu trago. Então, reflete isso na sua imagem, porque não basta você só ser bom no que você é, você precisa parecer ser, entendeu? A nossa imagem precisa aparecer, porque ela chega antes que você, é o que eu falei, é 55% do impacto que você causa. Depois, com o tempo, óbvio que você não precisa estar full time, o tempo inteiro, com o maior nível da sua imagem impecável. Mas naquela primeira percepção, para a hora de você vender seu produto, vender seu serviço, você precisa estar com a sua imagem ali alinhada. Porque é a competência que você vai estar transmitindo, que você carrega, entendeu? Então é isso. Eu queria trazer esses 3 pontos para vocês hoje, né? Porque eles são muito importantes para a construção da imagem de vocês, né? Toda a transformação que eu faço no desenvolvimento de uma cliente minha é em cima disso, para você resgatar sua autoestima, não só isso, mas você entender o seu senso de identidade, entender quem você é, para que não adiantar, eu entregar um dossiê ou você passar por uma consultoria de imagem e você entender, aquilo ali fica bom para mim, essas são as minhas cores, minha paleta de cores. Hoje todo mundo gosta muito da paleta de cores, que é uma coisa que chama atenção. Mas se você não estiver disposta emocionalmente para usar aquelas cores, você não vai conseguir usar. Você vai achar legal, vai achar que é essas cores, mas você não vai estar disposta a usar aquilo. Então, é muito importante você passar por você entender essas habilidades, e aqui está o meu estímulo a vocês. Busca autoconhecimento, busca entender o que seu rosto está transmitindo, o que seu cabelo transmite. Joga na internet, o que um cabelo enrolado transmite. O que um cabelo liso está transmitindo. Eu quero aquilo, não quero. São coisas simples, sabe? O que me faz feliz? A Cris fala muito isso nas palestras dela, que eu sempre gravei isso porque é uma atividade minha, assim, sabe? Por isso que a gente grava quando vai no nosso calo, né? Que ela fala que é muito mais fácil para o sexo masculino buscar a sua própria felicidade do que o sexo feminino. Né, eles buscam mais esses prazeres, não sexual, mas o prazer de estar com os amigos, qualquer coisa, né? Então, nós mulheres estarem buscando isso e ter clareza do que faz a gente feliz, que é aquelas perguntinhas que eu fiz no início, o que te faz feliz? Quais são os seus hobbies? Como você se vê hoje em dia? Como os outros te veem? É para essa construção dessa autoestima elevada, para quando você tiver com a autoestima elevada, você chegar com um posicionamento muito mais claro, você ter um grau de convicção muito mais elevado sobre você. E é isso, aí você transmitir confiança, você conseguir conquistar autoconfiança, aumentar suas vendas por causa disso. Quando eu era... Agora, só para finalizar rapidinho. Quando eu tinha 18 anos, e eu trabalhava numa empresa que eu precisava vender o produto de cosméticos, eu precisava vender o meu atendimento para uma construção de uma equipe de vendas, e eu só tinha 18 anos, eu nunca tinha trabalhado na minha vida. Então, eu precisava vender uma imagem de alguém que transmitia resultado, sem eu ainda não ser genuinamente, porque eu ainda era muito nova. Então, eu precisei desenvolver uma imagem que refletisse aqueles resultados para que realmente conseguisse atrair as pessoas. E aí, óbvio que depois aquilo se tornou genuíno.
Mas é isso, se hoje você não se sente assim, pelo menos se estimule, passe uma maquiagem, arrume seu cabelo, arrume a sua imagem para que esses neurotransmissores estimulem em você um comportamento que vai, consequentemente, elevar a sua autoestima e, consequentemente, você vai se sentir assim e vai se tornar parte de você. Então é isso. Arrasou, Juju. Adoro mulheres que transbordam conhecimento, né, gurias? E, Dani, é importante, gurias, entender esse movimento, até, inclusive, vocês entenderem por que eu trago a Júlia aqui. Nós nos conhecemos há alguns anos, empreendendo, né? A Júlia também trabalhava no mesmo formato de vendas de cosméticos como eu. E, exatamente como ela disse, por ser uma menina muito nova, ela, para trazer um pouco de mais credibilidade, ela precisava se posicionar. Então, eu aprendo o tempo todo com mulheres à minha volta, né? E eu escolho quem são essas mulheres. Isso é a primeira coisa, tá? Porque quando a gente fala de vendas de produto, e a Júlia sabe muito bem disso, porque a gente passou juntas, a grande dificuldade de quem trabalha com venda do produto, seja ele qual for, as minhas amigas não compram, a fulana quer fiado, é porque você não se posicionou profissionalmente ainda. Porque as pessoas não te enxergam como uma profissional, e por isso elas vão continuar vendo você fazendo um bico. Então, aqui, especificamente no Café de Negócio e Sexualidade, tudo que eu venho trazendo semanalmente, lá no YouTube está lotado de aulas já, e essa aqui vai para lá também, de forma gratuita, é para que vocês comecem a olhar o lugar de direito que todas nós merecemos ocupar. Sexualidade, bem-estar, ela está no ranking hoje de procura, né? Melhorar relacionamento, melhorar o bem-estar, está no ranking de procuras no Google, só perde para um detalhe, que é um que a gente veio buscar aqui também, equilíbrio financeiro, né? Liberdade financeira. E isso tudo, se a gente souber trabalhar na nossa imagem, no nosso posicionamento, na comunicação, na oralidade, a gente vende um pacotão para a cliente. Porque a cliente, às vezes, ela vem comprar de mim, e as gurias que são minhas alunas sabem, porque eu estou sempre botando em tempo real os prints do que eu recebo. Ela não quer comprar o produto, gurias, ela quer comprar uma hora comigo, ela quer viver a minha liberdade geográfica, ela quer viver a melhora que eu tive nos meus relacionamentos. O produto é uma desculpa. Como eu me posicionei em 2023 com a consultoria, ela já não precisa mais criar desculpa. Ela vem, Cris, eu quero uma hora com você. Eu quero pagar, né, Júlia, como a gente falava, eu quero pagar o teu café. Eu quero tomar o teu espumante. Porque eu entendo que acessando, e aí a Júlia traz muito bem, ambiência, eu acessando a tua ambiência, Cris, eu consigo entender melhor sobre a minha saúde, sobre os meus relacionamentos e por que eu tenho tanta escassez financeira. Lembra da aula passada que a gente falou da tríade? Tudo que a Júlia trouxe aqui, de uma forma grandiosa e maestral, é exatamente isso. Vocês viram que a Júlia não traz... você tem que usar isso, você tem que usar aquilo, e provavelmente a consultoria dela, com certeza, não tenho dúvida, isso é muito completa, por isso que eu coloquei o link do Instagram dela aqui. Porque vocês comecem a consumir conteúdo de qualidade para a construção dessa imagem, desse trabalho. E falar de sexualidade é falar sobre você. Você vai vender muito mais a sua vivência e experiência, porque todas nós, a grande maioria aqui, pelo menos, veio, Júlia, para trabalhar sexualidade por causa de uma dor. Uma dor no relacionamento, uma dor pós-maternidade, foi o meu caso. Ninguém, olha, é muito difícil, tá, gurias? E aí, se eu estiver errada, podem colocar no chat. É muito difícil a consultora ou consultor que vem porque acha engraçadinho os produtos. Não, ela vem para curar uma dor. E aí, quando ela vem botar a cara no sol, ela vê a dificuldade que é. Mas se eu não curei nem a minha, como é que eu vou curar do cliente, né? Então, se permitam viver o processo dentro da consultoria, que era maravilhosa, devido aos treinamentos que a gente tem gratuito, e se permitam virar esse jogo. Sejam as pessoas que levam informação de bem-estar sexual com responsabilidade, com vivência, não só vitrine, né, dizer, olha, e vamos lá, que a gente sabe, o produto, ele é maravilhoso, ele leva a gente a um nível de orgasmo absurdo, desde que essa mulher faça isso que a Júlia falou, terapia do espelho, que é uma dinâmica que eu ensino, Júlia, na mentoria, que é se olhar no espelho e anotar as sensações. Você falou das percepções, eu já vou incluir isso na minha consultoria também. É você entender as suas percepções, as suas sensações que o corpo está refletindo naquele processo, para que você possa melhorar as suas relações, melhorar a sua conexão, a sua atratividade, e com isso entender o que é bem-estar sexual.
Gurias e Dani, querido, alguma pergunta específica para a Júlia? Que nós vamos encerrar. Passamos aqui 7 minutinhos, mas acho que valeu a pena passar, né? Alguma pergunta? Gostaram da aula? De 0 a 10, coloquem no chat. Se alguém quiser dar algum depoimento, fica à vontade. Dá para segurar mais uns minutinhos. Nota 10, né? A Júlia arrasa, eu sei. Isso é outra coisa. A gente vai falar na próxima segunda-feira que aqui trabalhamos com programas de relacionamento, não trabalhamos com parceria. Isso também é posicionamento profissional, tá? Eu e a Júlia, a gente tem um programa de relacionamento na vida, né, Júlia? Porque a gente, às vezes, a Júlia é minha cliente de palestras, ela mesma falou aqui, né, Júlia? E eu ando compartilhando e prestigiando o trabalho dela desde a época dos cosméticos e agora como visagista mais ainda. Então, entendam que existe uma diferença entre parceria, não gosto dessa palavra, como programa de relacionamento com mulheres que conversam a mesma linguagem que a gente. E a Júlia tem muito a agregar no meu trabalho e por isso a gente trocou essa coisinha para ela vir. Cris, passa só para o último slide que eu quero mandar uma mensagenzinha para elas. É os 3 últimos. Elas estão botando um monte de mensagem aqui para ti. Os 3? Obrigada, meninas, eu estou lendo aqui. Muito obrigada. Os 3 últimos. Posso passar? Pode. Até... Pode, passa. Tá, vai me avisando. Já fiz. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. A vida é um convite irrecusável à mudança. Somos seres únicos e o caminho ideal está dentro de cada um de nós. Enalteça suas particularidades e se destaque da grande maioria, deixando sua imagem resplandecer. Contem sempre comigo também, porque eu coloco essa mensagem para todas as minhas clientes, porque não é o que eu vou colocar. Pode passar o próximo também, por favor. Não é o que eu vou colocar num dossiê que vale para você se destacar mais, né? E sim, o que está dentro de você que eu só vou realçar ainda mais te mostrar. E aí eu queria deixar aqui o meu QR Code, que caso vocês queiram ler o QR Code para me encontrar no Instagram e conversar um pouquinho melhor, só me chama lá, é esse aqui. E aí depois qualquer coisa se perguntarem para a Cris, ela também sabe. Obrigada, todo mundo. Eu li as mensagens, muito obrigada para vocês. Arrasou, foi um prazer. Arrasou. Ó, quem está na mentoria, presta atenção na dinâmica que a Júlia usou aqui na apresentação. Vocês sabem que eu conto ouro, né? Você sabe que eu conto ouro quando o negócio é bom. Depois eu vou fazer a análise dessa aula da Júlia aqui, na apresentação dela como profissional, como que ela vende, sem vender, né, Júlia? Como que ela se posiciona, como que ela se torna uma encantadora de clientes, que é isso que a gente aprende na mentoria, e percebam que a Júlia usou traços e ferramentas que a gente usa lá também, então eu fico bem feliz porque estamos alinhados. E o trabalho da Júlia é maravilhoso, sigam ela no Instagram, compartilhem, marque ela, inclusive, né? Enfim, amei muito e provavelmente hoje à noite essa aula já vai para o YouTube e eu mando o link para caso alguém queira rever, até ficar com alguma dúvida. Certo? Tudo certo? Podemos começar a semana bombando? Bora! Ó, como é uma aula de sexualidade, um aviso importante para as alunas aqui, todo mundo que está aqui nessa sala, estamos numa semana de cuidado energeticamente no sentido reativo. Então, evitem, né, comunicações muito... como que a gente pode falar? Não quero usar um termo muito aqui... Reativa mesmo. Não usem... exatamente. Cuidem nas comunicações polêmicas da semana. Olhem para vocês. Trabalhem o bem-estar, o autocuidado, a autoestima. As pessoas já estão reativas por uma série de coisas. Nunca se precisou tanto de consultoras de relacionamento como agora. Então, façam o seu papel dentro daquilo que vocês acreditam, sem comprar briga e levantar bandeira por ninguém. E, de verdade, os astros e o universo estão avisando sobre isso. Fiquem na sua essência, né? Transbordem na vida dos outros com amor e, primeiro, o amor próprio, certo? Se é para transbordar, que você transborde o que você tem de melhor dentro de você. E se não estiver bem, gurias, essa semana, troca o chazinho, troca o café pelo chazinho, passa o óleo tantra no pezinho, eu já passei hoje de manhã, estimula o sensorial aqui, ó, na parte onde correm as veinhas do coração. Vamos tocar e vamos cuidar do nosso corpo para a gente atrair uma conexão e uma energia melhor? Certo? Júlia, arrasou. Depois eu te mando o link do YouTube também, tá? Tá bom, obrigada, viu? Foi muito bom. Gratidão. Amei. Vamos fazer uma fotinha?
Vamos fazer uma fotinho. Deixa eu fazer uma foto, deixa eu tirar a tua apresentação aqui. Isso. Peraí, vou fazer duas, peraí. Deixa eu pegar aqui. Agora eu vou tirar a apresentação e faço mais uma. Porque essa aqui é oficial. Olha aí, Júlia, viu? Olha, agora... Segunda-feira, 8h30 da manhã. Pensa que tem gente malhando, tem gente cuidando do filho, tem gente que já está pronta para trabalhar. Gurias, toda segunda-feira vai ter café de negócio e sexualidade. Quem quiser dar sugestões de tema, pode me mandar no particular. E vamos fazer uma foto aqui. Deixa eu só mandar essa que eu tirei para não perder. Aqui, no grupo do Print da Oportunidade. Aqui é a foto da prosperidade. Feito. Registrado. Muito obrigada, Júlia, e todos que estiveram presentes por aqui. Honro o tempo de vocês. E obrigada, viu? Beijo, Juliana. Adorei você aqui, hein? Volta mais vezes. Beijo.